Captura até? Agora é mã, aí coi que é premanha, terá um job bab, né? Pre agora mã inteira chance, né? Por coi pô, tirar engaire por chana, né? Era oi tá, vai pô. Har mai agora chana, ara vai por nanga, será que vai, tá? Captura até. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão me assistindo. Eu me chamo Iaguaré Yaman, sou escritor, sou ativista indígena, gosto muito de atuar em prol do movimento e da luta de preservação das línguas indígenas. Sou falante de Nhangatu, professor de Maraguá, de Tupi Antigo, de Sateré. E também gosto de ilustrar livros, sou artista plástico, atuo naquela questão do grafismos indígenas que eu acho muito lindo, que na verdade são escritas tradicionais do povo indígena na nossa própria visão. E eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre histórias. Mas que histórias? Aliás, que história vocês gostam? Eu gosto de história de assombração. Não sei se vocês gostam desse tipo de história. Aliás, tem vários tipos de história, né? Eu estava pensando de contar um pouco do enredo de uma história de assombração. Aliás, o povo Maraguá, que é o meu povo, do qual eu venho, eu sou da região do Rio Abacaxi, Jurariá, Paracuni e aí Curupira, aqui na região de Nova Olinda do Norte, Amazonas, entre os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte e Maués, né? Mais precisamente no meio da floresta, uma região densa, muito linda. E é aí que eu nasci, e é onde eu cresci. Agora imagina vocês que termina o dia, chega 6 horas da tarde, os pássaros começam a cantar, uma cucava cantando, sapos coachando, o sol descendo, já vai indo-se embora, a noite aparecendo, a noite caindo. E a gente, quando criança, a gente olha os mais velhos saindo em direção da Mirixauaruca, que é a casa de conselho. E a Mirixauaruca é uma casa de conselho e fica bem no meio da aldeia. Ali tem redes e os mais velhos, os anciões, os contadores de histórias vão para lá e deitam em suas redes, sentam em suas redes. E nesse momento a gente ficando atento, a gente corre para lá para ver e ouvir as histórias das mais variadas. Tem história de assombração, tem história de terror, tem história de origem, tem história de aventura, são várias histórias ali, fábulas. E nós crianças adorávamos quando eu era criança, e até hoje acontece isso, ouvir essas histórias. Não é à toa, eu acho que eu sou, não é à toa que eu sou escritor, que eu gosto de contar histórias, né? Nessa época a gente ouvia muitas histórias quando eu era criança. E no meu povo é conhecido como o povo das histórias de assombração, porque é justamente a história que a gente mais contava, que a gente mais ouvia, que a gente mais ouve por aí. O problema era depois da sessão de histórias. Quando terminava a sessão, em torno das meia-noite, os velhos saíam e iam embora, e nós crianças tínhamos que voltar para nossas casas. Esse era o problema, por causa de que o povo Maraguá tem nas suas aldeias um caminho que liga as casas, né? E esse caminho é um caminho estreito, e as crianças tinham que andar em filas, um olhando para frente, o último olhando para trás, e sempre que lembravam das histórias de assombração, dos bichos que a gente ouvia nas histórias, a gente via qualquer um que ouvisse um gemido, qualquer um que ouvisse uma sombra ali, alguma coisa meio suspeita, já avisava o coleguinha, a gente saía disparado correndo para nossas casas, e era terrível. E hoje a gente lembra como se fosse uma das coisas mais engraçadas do mundo, e era. Imagina você que depois a gente ia direto nas nossas redes, nas nossas casas, e aí a mãe da gente diz, não, e agora vai lá para fora e vai fazer xixi. Esse que é o maior medo.
e a gente tinha que ir lá para fora fazer xixi, para não fazer xixi na rede. Meu Deus do céu, era terrível. Lembrando daquelas histórias, lembrando do monstro das histórias de assombração. Então, gente, essa foi mais ou menos a minha infância, né? Ouvindo histórias de tradição, de cultura, de aventuras, de assombração. Eu estava lembrando de passar para vocês um pouco sobre um trecho de uma entidade. Aliás, o povo maraguato, como já falei, é um povo que fala muito sobre esse tipo de histórias, onde tem muitas entidades, muitos nomes. E um desses nomes, numa dessas entidades, chama-se Poquara. Pó é mão, Quara é buraco. E é uma mulher que tem uma mão, as duas mãos, aliás, e cada mão tem um buraco. Eu acho que vocês já ouviram falar um pouco dessa história e lembrar que vocês têm um mito chamado Pisadeira, a mulher do sono. E a Poquara, ela habita os cantos das casas antigas, casas velhas. E vira e mexe, quando você anda na floresta, você encontra uma casa velha, uma casa abandonada. E aí, nesse momento que você vai dormir, e no canto que você for dormir, de repente, mora a Poquara. Já ouviram falar? Poquara. Isso na língua Nhangatu. E aí, quando um tempo desses aí, eu estava morando em Parintins, no Amazonas também. E aí um colega meu, Isaac, me convidou para pescar pirarucu. Do outro lado do grande rio Amazonas, a gente foi num lago chamado Lago Mabari. E lá, bem no meio do lago, tinha um flutuante, desse bem tradicional do Amazonas, onde tem a casa e fica em cima do flutuante, uma casa flutuante. E é onde todos os pescadores da região vêm e se concentravam lá. E é tão colhada de rede de pescadores ali que não tem mais lugar para dormir. E a gente foi para lá. E chegamos em torno de umas 6 horas da tarde, lá do outro lado do lago, a gente gritou para alguém pegar a gente na canoa, né? E até que vieram pegar a gente na canoa. E aí, durante uma sessão de histórias, como sempre na Amazônia é assim, ali do lado do flutuante, bem dentro, em cima do flutuante, né? Porque é só água nas bordas. E aí, em círculo, comendo uma deliciosa caldeirada de pirarucu, cada um contando uma história, até que chegou a vez de um velhinho. O velhinho parou, como sempre sabe, olhou para cada um de nós e perguntou: quem de vocês já dormiu aqui nesse flutuante? Aí as pessoas se entreolharam, ninguém havia dormido. Aí o velho disse: pois é. E alguém perguntou: mas por que a pergunta? Nada, simplesmente nada, só queria saber se alguém tinha dormido aqui nesse flutuante. É porque ali naquele canto do flutuante, toda vez quando alguém vai dormir naquele canto, alguém morre. Alguém morre? Alguém morre. É que quando ele dorme, enquanto ele dorme, vem uma mão dedilhando o punho da rede e desce até que ele coloca a mão em cima do rosto da pessoa. E durante ela, a Poquara, colocar a mão no rosto da pessoa, a sorte vai estar se o nariz da pessoa dá de ideia direitinho no buraco, senão a pessoa morre sufocada. E aí, enquanto ela vai colocando, ela cita um verso muito conhecido, né? E a pessoa morre. E que coisa, a gente nunca tinha ouvido falar. Pois é, esse flutuante também não esteve sempre aqui. O velhinho falando. Ele ficava antes lá na frente da cidade de Maués, no Amazonas também. E aí, em dado momento, quando o dono do flutuante foi sair, aquele flutuante, na verdade, era um matadouro de boi, né? E tinha carne de boi ali, o pessoal matava boi. E ele saiu para trabalhar e quando ele retornou, ele pegou a mulher traindo com outro homem. Foi quando ele
levado de tanta raiva, pegou um terçado, que nós chamamos de terçado, que vocês chamam de facão, e matou o homem. E enquanto a mulher, ele pegou, levantou a mulher, colocou naqueles S que a gente coloca carne, e ficou a mulher lá. Enquanto a mulher estava morrendo, ele pegou a mão dela e fez um buraco em cada mão. Mas não é só isso. A mulher, na gritaria, no desespero, nos últimos fôlegos de vida, ela falou uma coisa. Anguapa, andia agua tu mande. Tira mo nengua naha, ter um pot, nguapo, tinha. Era o emo te quancha, te mana. Você que está me ouvindo, toda vez quando você for dormir e sentir a minha mão colocar daí em cima do teu rosto, se você for inocente, você se livra, senão você vai morrer. Foi o recado da mulher, e aí ela faleceu. Então, desde que o flutuante estava ali, 5 pessoas já tinham morrido. Algumas pessoas já tinham estado naquele canto, e o velhinho falou que eles gritavam para a pessoa acordar, e a pessoa finalmente acordava, mas aí passava pelo menos uma semana louco, sem saber, sem noção nenhuma. Depois é que ele vai relembrar das coisas, e aí ele vai contar que era uma mulher, e a mulher vem dedilhando, vem chegando, e ele não pode fazer nada. Ele está naquela situação difícil, quer gritar e não pode, quer sair correndo e não pode, e aí a mulher vem e passa a mão. E a sorte vai estar naquele buraco. Se o nariz der direitinho naquele buraco, ele está salvo. Senão, é morte certa. E foi quando o velhinho contou toda essa história pra gente, a gente ouvindo com toda atenção, com medo, olhando esse outro ali agora. O velhinho levantou, sem pedir licença, sem falar mais nada, foi deitar na rede dele. E nós que estávamos ali, vários homens agoniados, e aí quando o velho foi para lá, saímos correndo, um batendo no outro, outro caindo, aquela coisa toda, pisando. Ninguém teve coragem de dormir naquele lado, aonde estava. Ele tinha dito que a mulher aparecia e tinha morrido gente. Tanta gente, tantos homens, tantos pescadores, e eu só tinha encontrado um local para eu e o meu amigo a gente deitar no soalho, por causa que ali a gente não queria ficar, eu não tinha onde, já estava mais rede, tanto coalhado de gente. Foi quando o irmão do meu amigo olhou e disse: e agora onde eu durmo? Aí eu disse: rapaz, tem aquele canto, não tem ninguém. Tu é doido? Ninguém teve coragem de dormir lá, e nem eu vou dormir, então não posso fazer nada. E a gente foi dormir, dormimos, e no outro dia a gente acordou preocupado: cadê o nosso amigo? A gente foi procurar ele, tinha dormido dentro da canoa, né, passando o maior frio, mas não teve coragem de dormir naquele canto, no canto da Cocoara. Então, gente, histórias assim a gente ouve direto no Amazonas, né? Agora no momento tá tarde, né? É claro, mas imagina essas histórias contadas naquele suspense, naquela escuridão, uma fogueira acesa, e todo mundo ao redor da fogueira ouvindo com atentamente, com atenção, né, as histórias tradicionais do povo indígena Maraguá, o povo chamado povo das histórias de assombração. Catureté. Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, e eu deixo esse recado. Ouçam com atenção as histórias indígenas, que são tão bonitas. Igual, pô, e elas dão a razão, dão um sentido a mais para nossa vida, porque na verdade, ouvindo essas histórias, os nossos velhos dizem que a gente cresce e a gente aprende a lidar com os nossos fantasmas que vêm dessa vida difícil. E assim a gente aprende essas histórias. E é por isso mesmo que a gente ouve essas histórias e a gente fica feliz de contar também para vocês. E Catureté, tudo bem? Obrigado.